Santo, santo, santo Deus. Aleluia, aleluia. Nós não conseguimos esconder nada do Senhor, meu Deus. Não há nada que nós possamos esconder do Teu olhar. Não há nada que nós possamos esconder da Tua presença, Senhor. Te entregamos tudo nessa manhã. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder e que não sou nada sem Ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando vês meu coração, e tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me olhas nada posso ocultar. Sei que a Tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os Teus olhos sobre mim me enchem da Tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder e que não sou nada sem Ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando vês meu coração, e tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me olhas nada posso ocultar. Eu sei que a Tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os Teus olhos sobre mim me enchem da Tua paz. Eu sei que a Tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os Teus olhos sobre mim me enchem da Tua paz. Me enchem da Tua paz. Os Teus olhos me enchem da Tua paz. Boa tarde para você que está me ouvindo, me assistindo, que vai nos acompanhar nesse culto de quarta-feira à tarde. Que você seja bem-vindo nessa reunião que estamos online. E eu quero pedir para que, nesse momento, a Deus, para que esteja abençoando a tua vida, esteja abençoando a tua casa e todo aquele que está aí com você. Amém? Nós vamos começar a nossa reunião, como a gente sempre começa, orando, né? E buscando o nosso Deus, porque Ele é fiel. É um Deus fiel e justo. E se nós crermos, nós veremos a glória dEle nas nossas vidas e na vida de muitas outras pessoas. Amém? Vamos orar então. Pai querido e celestial, eu quero te entregar essa reunião, Paizinho.
quero pedir que o Senhor esteja ministrando os corações, Paizinho. Que Teu Espírito Santo esteja falando conosco nessa tarde, Pai. Que o Senhor esteja, meu Pai, operando maravilhas, Pai. Fazendo milagres, Pai. Glorificando o Teu nome. Hoje, Senhor, nesse culto, Paizinho, eu quero pedir um toque especial da Tua mão poderosa sobre toda a vida que estiver nesse momento ansiosa, que não estiver conseguindo concentrar-se nessa reunião. Pai, coloca a mente dessa pessoa cativa às Tuas palavras e a Jesus Cristo, Pai. E eu quero pedir uma bênção especial para todo aquele, Senhor, que estiver com ansiedade também na área financeira, Paizinho, para que essa pessoa, meu Pai, possa ser suprida de forma tremenda e maravilhosa pelo Senhor. Também, meu Deus, nessa tarde esteja ministrando os nossos corações, trazendo libertação, trazendo descanso, trazendo paz ao nosso interior, que a Tua palavra, meu Pai, se fortaleça cada dia mais dentro de nós, Paizinho, que ela cresça, meu Pai, dentro de nós e venha produzir grandes frutos para Teu louvor e para a Tua glória. Amém, queridos? Eu agora estava orando, né, pedindo ao Senhor sobre a ansiedade, porque eu sei que muitos de vocês, Deus tem tocado muito o meu coração nesse sentido, nesses dias dessa pandemia, estamos sendo vítimas, se não cuidarmos, né, de uma ansiedade muito grande, ou seja, uma certa, um conflito até, né, de como encarar esses dias, o que vem lá pela frente. E a ansiedade, a gente sempre diz que a ansiedade, ela pode ser vivida, né, por aquelas pessoas que têm um motivo real por isso, para sentir isso, embora o melhor fosse não sentir, né, e o ideal realmente diante do Senhor é a gente guardar a nossa alma livre da ansiedade, mas também às vezes por coisas que nem aconteceram, né? Quer dizer, de repente a pessoa está ansiosa por alguma coisa que ela nem sabe o que é, ou então aquele medo, né, de que venha a faltar o suprimento financeiro, que venha a faltar alimento, que venha a perder o emprego. E realmente essa pandemia veio, né, e trouxe assim, muitas mudanças, mas eu creio, né, que nós vamos aprender com Deus, né? Nós vamos aprender a viver de maneira mais abençoada ainda, amém? E com certeza, nada disso está fora do controle e do poder do nosso Deus, amém? Eu queria que você, junto comigo agora, abrisse a palavra no livro de Lucas, no capítulo 12, do versículo 13 em diante, é que nós vamos ler. Eu dei o título a essa palavra de a escolha certa, porque eu creio que quando nós fazemos a escolha certa, uma das coisas que nós vamos nos livrar é da ansiedade. Amém? Então vamos lá, vamos ler o livro de Lucas, né, no capítulo 12, a partir do versículo 13. Então diz assim: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus. Eu queria só fazer uma ênfase agora, porque ele diz assim, nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão. A palavra aqui, o texto, não está falando um discípulo de Jesus. Aqui está dizendo um homem comum ali, né, não sei quem era, mas no meio de uma multidão de pessoas. Ele chega e diz a Jesus, mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu, homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Esse homem, então, chega para Jesus, e esse homem tem uma preocupação. Ali havia uma disputa, talvez, por uma herança, né? Uma coisa tão comum, né? Ainda já acontecia, vejam, há mais de 2000 anos atrás, isso já acontecia. E até hoje, tantas vezes a gente ouve falar de disputas por herança. Quantas famílias, inclusive, quantos irmãos mesmo, de sangue, realmente já tiveram problemas de conflitos entre si, e quantas inimizades já ocorreram em função de disputa por herança. Mas Jesus, ele diz assim, homem, quem é, você está querendo me nomear juiz
ou repartidor entre vocês, eu não fui designado para ser juiz nesse tipo de causa. E aí então, Jesus lhe recomendou: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Então, queridos, nós vamos continuar lendo, mas eu queria fazer dar uma parada, vamos refletir um pouquinho nesse texto aqui, que muitas vezes, nas nossas contendas, nos nossos conflitos, nós queremos realmente que Jesus faça um julgamento e que Ele nos defenda diante daquilo que nós entendemos que temos razão. Certamente, esse homem aqui, ele estava dizendo assim: olha, diga para meu irmão, convença meu irmão, intervenha, por favor, e venha convencer, venha dizer para esse meu irmão, dê uma ordem para esse meu irmão, para que ele reparta comigo essa herança. Enfim, esse homem queria que Jesus influenciasse o irmão a favor dele. E ali houve então, estava estabelecido entre esse homem e o seu irmão uma situação de conflito. Mas Jesus se nega naquele momento e aconselha e recomenda. E ele diz assim, numa resposta categórica, né? Antes, pelo contrário, cuidem-se. Na tradução que eu li antes, dizia assim: não se deixe dominar por qualquer tipo de avareza. Jesus estava falando assim. Ele vai na sequência dizer assim: porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Então, amados, o que significa isso? Você está valorizando o bem, mas a vida é maior que o bem. A vida de uma pessoa, ela não está definida pela abundância dos bens que ela tem. A vida vale mais do que os bens. Era isso que Jesus estava dizendo aqui. Tanto é que na sequência, ali no versículo 16, ele vai dizer assim: e Jesus lhes contou ainda uma parábola, dizendo. Então Jesus pega esse tema e vai adiante. E agora ele passa a ensinar. Veja, esse homem tinha dito mestre, né? Como mestre é aquele que ensina. E Jesus, então, ele vem e acrescenta uma parábola e para ensinar o que é valorizar a vida. E daí ele diz assim: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse: já sei. Destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Interessante que aqui, nessa parábola, Jesus está falando de um homem que falava consigo mesmo. Esse homem aqui não falava com Deus. Esse homem falava consigo mesmo. Vejam ali, como nós já lemos, né? Ele diz assim, primeiro ele se pergunta: que farei, pois não tenho aonde armazenar minha colheita? Então, esse homem, diante da colheita em abundância que ele teve, ele falava para si mesmo: o que eu vou fazer agora? Não tenho onde guardar tudo isso, né? E aí depois ele resolve então, né, que ele vai destruir os celeiros dele e vai aumentar, vai fazer uma construção maior e vai armazenar ali todo o produto daquela colheita, né? Já que houve aumento dos bens, ele também precisa saber onde colocar todos esses bens. E daí ele fala, ele diz assim: então direi à minha alma. Aí ele vai falar consigo mesmo, para a alma dele, e vai dizer assim: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Quer dizer,
não fique mais preocupado. Ele está falando com a alma dele. Não fique mais preocupado, porque você tem um depósito, uma colheita aí para muitos anos que você vai ter segurança, que você não vai precisar se preocupar. Aí ele diz para a alma dele, fique descansado, descanse, coma, beba e agora aproveite a vida. Onde é que estava a segurança desse homem? Estava nos bens que ele tinha. Ele falou para a alma dele, que a alma dele agora ficasse aquietada, porque ele já tinha o suficiente para os anos que vinham. Mas daí Jesus termina essa parábola dizendo assim, louco, quer dizer, você não tem bom senso, você está fora do teu equilíbrio, porque esta noite mesmo a tua alma vai ser pedida, e o que você tem preparado, esse celeiro maior, para quem vai ser? Como quem diz assim, você não vai poder levar esse celeiro, você não vai levar nada desse resultado na hora que a tua alma for pedida. E aí Jesus diz assim no 21, assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Então, queridos, eu queria dizer que muitas vezes a nossa segurança, a gente se coloca dentro da nossa humanidade, colocamos a nossa segurança nas coisas que possuímos, ou nas coisas que eu tenho emprego agora, eu estou bem, eu estou seguro, de repente não tenho mais esse emprego e agora eu não posso, agora eu tenho que ficar inquieto, porque então o que dá a segurança não é ter ou não ter emprego, o que dá a segurança é você estar em intimidade com o Senhor Jesus, porque Ele proverá toda e qualquer necessidade tua. Veja, se você for ali em Provérbios, eu quero ler alguns provérbios para que nós possamos ampliar nossa meditação e ler também o Salmo, no Salmo 62, no versículo 10, só quero ler a partezinha B do versículo 10, diz assim, se as riquezas de vocês aumentam, não ponham nelas o coração. Essa era a situação desse homem. A riqueza dele tinha aumentado. E aqui tem a advertência, lá no Salmo, esse Salmo de Davi, quando Davi diz assim, as riquezas aumentaram, não ponha nela o teu coração. Amém? Quero ler também, ainda, vamos ler ali em Provérbios, no capítulo 18, no versículo 19. Quero ler com você. 18, Provérbios 18, capítulo 19. Só um pouquinho. Vamos lá. Diz assim no versículo 19, diz assim. Eu quero voltar um pouquinho agora. Não, antes, amados, vamos para o 18, 11. Primeiro no 11, amém? Diz assim, os bens do rico são a sua cidade fortificada, e segundo imagina, uma alta muralha. Quer dizer, a confiança do rico, a confiança da pessoa que tem posse, é como se fosse uma cidade fortificada para ela. E ela imagina que ela tem ali uma alta muralha, né? E ainda Provérbios, vamos ler também Provérbios 19, no versículo 21, onde diz assim, há muitos planos, só um pouquinho mais, 19, 21, diz assim, há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. Esse homem que nós lemos aqui, que Jesus contou essa parábola, ele estava fazendo planos, só que nesses planos ele falava consigo mesmo, e esses planos eram feitos por ele e para ele, né? E ele falava consigo próprio. Eu fico pensando, os nossos planos, eles têm que ser falados para o nosso Deus. Amém? Nós temos que fazer planos sim. Nós temos que realmente, nós podemos desejar tudo aquilo que a Bíblia nos dá, esse direito. Nós sabemos que Deus quer que realmente a gente venha comer o melhor dessa terra, venha viver o melhor dessa terra, mas com Deus,
não sem Deus. Esse homem aqui, que nós estamos lendo no livro de Lucas, né? Para quem chegou agora, às vezes estamos lendo Lucas 12, capítulo 12. Esse homem, ele não colocava nos planos dele Deus. E o que aconteceu com esse homem? Ele não conseguiu, né? Jesus não vai conseguir. Por quê? Porque o próprio Jesus está dizendo, essa mesma noite, a tua alma vai ser pedida. Amém, queridos? Deixa eu só voltar aqui ao livro de Lucas. Eu quero que você, junto comigo, a gente nós vamos andar um pouquinho hoje na Bíblia, depois quero mostrar mais algumas coisas bem importantes para quem está participando desse culto. Se nós formos um pouquinho adiante ali no livro de Lucas, Jesus vai continuar depois disso, dizendo assim no 22, a seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos. Primeiro, aquele homem veio e pediu para que Jesus ajudasse a repartir a herança. Depois Jesus conta essa parábola. Aquele primeiro homem era um homem no meio da multidão. Depois Jesus conta essa parábola. E agora Jesus vai ensinar os discípulos dele. Jesus está dizendo assim, olha, por isso eu estou dizendo a vocês, não se preocupem com a sua vida, né? E depois ele vai dizer quanto ao que irão comer com o corpo, quanto ao que irão vestir, porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas. Mas eu quero que você leia no finalzinho ali do 24, para a gente não se demorar, quando Jesus diz assim, vocês valem mais do que as aves, né? Porque ele dá o exemplo anterior, falando que as aves não semeiam, não colhem, não têm despensa, não ajuntam, contudo, Deus os sustenta. E que Jesus está dizendo assim, vocês valem mais do que as aves. Se Deus, ele está dizendo assim, se o Pai sustenta as aves, elas não fazem depósito, não tem vocês muito mais valor do que as aves. E no 30, Jesus vai dizer assim, porque os gentios de todo mundo, gentio é aquele que ainda não está convertido, diz assim, que procuram estas coisas, mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Então, queridos, nenhuma das nossas necessidades está encoberta a Deus. Deus é um Deus que vê, que sabe e que conhece todas as coisas. Mas muitas vezes nós perguntamos assim, mas muitas pessoas às vezes já até falaram para mim, mas escuta, mas se Deus vê, se Deus sabe da necessidade, por que então Ele deixa algumas coisas acontecerem? Quero falar para você que está me ouvindo, que está nos assistindo hoje, que Deus deixou um princípio básico, que é nós pedirmos a Ele. Ele sabe do que nós temos necessidade, sim. Mas nós precisamos buscar ao nosso Deus. Nós precisamos pedir a Deus. Amém? Porque nós temos que ter uma vida com Deus. Porque a Bíblia diz que aos dele, Ele dá enquanto dormem. Quando você entrega a tua vida para Deus, para Jesus, quando você entrega a tua vida, a tua história, as tuas necessidades, quando você agradece a Deus pelas coisas que você tem recebido, quando você clama a Deus e diz, Deus, o Senhor conhece as minhas necessidades, quando você apresenta as tuas necessidades diante de Deus, Ele vai suprir cada uma das tuas necessidades. E Jesus, Ele diz assim, busquem antes de tudo. Ele está dizendo assim, a primeira coisa mais importante é buscar o reino de Deus, porque tudo isso, quando você encontra o reino de Deus, tudo isso vai ser acrescentado. Então, queridos, talvez muitos estejam ansiosos nesse momento, né? Essa tradução aqui, quando eu li, por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida. Uma outra tradução diz assim, não estejam ansiosos. E esse ansiosos é não estejam angustiados, não estejam tementes, não estejam preocupados, porque o Pai sabe o que vos é necessário. E o Pai sabe
tanto o que vos é necessário, que antes mesmo que vocês peçam, Ele já sabe o que você necessita. Deus quer sim que a gente peça, Deus quer sim que nós apresentemos as nossas necessidades diante dEle, mas Ele conhece as nossas necessidades. A palavra do Senhor diz que antes de uma palavra sair da nossa boca, Ele já sabe inclusive o que nós vamos dizer. Ele sabe das nossas necessidades. Por que eu coloquei o título A Escolha Certa? Porque a escolha certa, Jesus disse, primeiro escolha o reino de Deus e tudo o mais vos será acrescentado. Escolha uma vida com Deus. Tudo, além disso, tudo que você precisa vai ser acrescentado. E ele está dizendo assim que esse reino realmente vai acrescentar tudo para você, que ele diz assim no 32, não tenha medo, pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Ele vai dizer então no 32, não tenham medo de receber o que Deus vai acrescentar na vida de vocês. O que o Pai vai acrescentar na vida de vocês, não tenha medo, não se atemorize, porque é do coração do Pai, porque Deus se agradou em dar o reino de Deus, o reino dele a vocês. Então, querido, eu queria nessa tarde que você refletisse. Você tem falado com a tua alma ou você tem falado com Deus? Essa é a minha pergunta para você nessa tarde. Você tem falado com a tua alma? Quando você fala com a tua alma, esse homem aqui, ele falava com a alma dele e ele tinha a segurança dos bens, mas ele não tinha a segurança da salvação. Tanto é que Jesus diz assim, louco, você está pensando nessa vida aqui, e você, hoje, essa noite mesmo, vai ser tomada a tua alma. Ou seja, vai ser pedido contas para você dessa alma, porque você não fez o tesouro nos céus. Amados, nós podemos viver, e eu creio que Deus quer uma vida abundante, mas nós temos que construir os nossos tesouros diante de Deus. E os nossos tesouros são construídos diante de Deus através do nosso coração. Por isso que nós lemos ali no Salmo 62, quando Davi diz assim, aumentando a riqueza, não ponha o seu coração nelas. E isso não está na Bíblia, que eu vou dizer agora, mas diminuindo a riqueza, né? Também não ponha o seu coração nelas. Amém? Porque às vezes o coração da pessoa está tão ligado ao suprimento das suas necessidades, que ela, quando diminui, também aquilo não sai, aquela preocupação não sai do seu coração. E o que eu queria fazer essa pergunta hoje à tarde é exatamente por isso, nesse sentido, com quem você tem conversado? Quando você está andando na tua casa, no teu trabalho, quando você vê uma situação, você é vendedor e não está vendendo, quando você sai para trabalhar, talvez um autônomo e não está tendo serviço para fazer, talvez você tenha um consultório e não esteja tendo clientes, pacientes, o que você está falando? Você está falando consigo mesmo ou você está falando com o Senhor? Se está falando consigo mesmo, certamente você vai ficar cada vez mais ansioso. Se você estiver ouvindo as notícias, se você estiver sendo movido pelas más notícias, certamente você vai ficar com o teu coração cada vez mais ansioso. Mas se você conversar com Deus, a paz dele, que excede a todo entendimento, vai guardar o teu coração em Cristo Jesus. E você não vai ficar ansioso, e você vai vencer em nome de Jesus, porque o Pai sabe da necessidade dos seus filhos. Jesus falou assim, qual é o pai entre vocês, que o filho, pedindo-lhe pão, vai dar pedra? Não fará muito mais Deus, Pai, a vós? Então, queridos, eu queria te desafiar nessa tarde a você falar com Deus. Você que talvez esteja muito ansioso, num estado de sofrimento, se lamentando, talvez tenha perdido o emprego, talvez esteja dizendo assim, agora nunca mais eu vou conseguir o mesmo emprego. Não, você vai sim, você vai conseguir coisa melhor, porque o Senhor tem poder para abrir novas portas para a tua vida, porque o Senhor tem poder para mover toda e qualquer circunstância. Quando Jesus fala aqui
das aves, ele está falando assim, as aves são, né, olha a estrutura de uma ave, né? Talvez aqui existe uma tradução que fala em pardais, né, uma ave muito comum. Quer dizer, se Deus está cuidando disso e eles não têm reserva para o dia de amanhã, não cuidará muito mais de vocês? Vocês não valem mais, muito mais do que valem as aves. Então eu quero te desafiar a você não colocar o teu coração na preocupação. Eu quero te desafiar a você conversar com Deus nessa tarde. A dizer, Deus, eu quero conversar com o Senhor. Eu não quero falar mais com a minha alma, não. Quando eu falar com a minha alma, eu vou falar como Davi falava. Sabe como é que Davi falava com a alma dele? Ele dizia, aquieta-te, minha alma. Mas Davi falava para a sua alma se aquietar, colocando a sua confiança em Deus. Nessa parábola, esse homem não. Esse homem, ele falava para a alma dele, pode descansar, porque ele estava confiado nos bens que ele tinha. E Jesus demonstra nessa passagem aqui, que esses bens são efêmeros, são passageiros, mas há uma eternidade ainda para a gente alcançar com Cristo, que nós temos que alcançar. Então, queridos, eu tenho certeza nessa tarde que você que você vai ter a plena convicção que a tua alma vale mais do que o mundo todo. Então, se Jesus disse assim, uma alma vale mais do que o mundo todo, se ele morreu por nós e disse que uma só alma vale mais do que o mundo todo, não vai Deus suprir a tua vida? Será que você não pode descansar a tua alma em Deus? Eu creio que nós temos que, principalmente aqueles que estiverem me ouvindo e que às vezes estão tão preocupados, né, que a gente tem uma preocupação constante em relação à salvação dos familiares, em relação à salvação dos nossos amigos, dos nossos conhecidos, vizinhos, mas nós temos que cuidar da nossa alma também, né? Nós temos que lembrar que nós também temos que perseverar, que nós também temos que cuidar da nossa salvação. E a nossa alma não pode ficar ansiosa, amém? Nós devemos, embora todas as notícias sejam contrárias, embora tantas situações naturais sejam contrárias, a tua alma tem que descansar no Senhor. Amém? Você tem que falar com Deus e descansar no Senhor. Então, queridos, eu quero deixar essa palavra já tarde. Nós vamos orar agora. E eu creio que enquanto você estiver orando, eu creio que você entregando a tua ansiedade diante do Senhor, você conversando com Deus, Ele conhece das tuas necessidades. Eu tenho certeza e convicção no meu coração que Deus vai suprir as tuas necessidades. Amém? Deus vai suprir. Faça a escolha certa. Busque primeiro o reino de Deus. Porque é uma promessa que quando nós buscamos primeiramente o reino de Deus, todas as demais coisas são acrescentadas. Amém, queridos? Eu quero falar agora com aquele que talvez esteja aí na sua casa, me ouvindo. Então, não sei se pela primeira vez, né, talvez já tenha ouvido outras vezes, mas que ainda não entregou seu coração para Jesus Cristo. Eu quero falar com você para que nesse momento que tua alma talvez esteja conturbada, esteja inclusive depressiva, você não esteja vendo caminho, não esteja vendo uma saída. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas te serão acrescentadas. Então quero te convidar nessa tarde a você abrir o teu coração para que Jesus entre para habitar dentro de você. Jesus vai trazer o reino de Deus para a tua vida. Amém, querido? Quando Jesus entra no nosso coração, quando o Espírito Santo, o Espírito de Deus, torna-se Senhor da nossa vida, quando Jesus vem habitar no nosso coração, então o reino de Deus vem até nós. Nós lemos aqui quando Jesus disse assim, foi do agrado do Pai dar-lhes o reino dele. É do agrado do Pai. E a palavra de Deus diz que quando uma pessoa recebe Jesus, quando a pessoa se rende diante do Senhor, tem festa nos céus.
Eu sempre falo assim, né? Nossa, é maravilhoso isso, né? Que às vezes você pode ser motivo de festa nos céus. Eu, assim, só saindo um pouquinho do assunto, do tema, nós já vamos orar, mas às vezes, um dia uma pessoa chegou e disse assim para mim, nunca ninguém deu uma festa para mim. Nunca ninguém fez uma festa surpresa, nunca ninguém me deu uma festa de aniversário, assim, algo que me surpreendeu. Aí eu falei assim para essa pessoa, mas você já foi motivo de uma festa nos céus. Porque a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, quando nós vamos para Deus, quando aquela pessoa que estava sem caminho, quando ela se entrega para Jesus, então tem festa nos céus. E daí nós nos tornamos motivo de festa nos céus. E eu quero falar com você hoje, para que você seja o motivo das festas no céu hoje. Amém? Que você entregue sua vida para o Senhor. Eu quero orar com você, que nunca disse para o Senhor, Senhor, entra no meu coração e faz morada. Eu quero receber o reino de Deus na minha vida. Eu quero orar por você agora. Amém? Feche teus olhos e você vai falar isso para o Senhor. Nós vamos orar. Coloca a mão no teu coração e repita comigo. Diga, Senhor Jesus, entre no meu coração nessa tarde. Faz morada em mim. Quero receber o reino de Deus na minha vida. E quero pedir que teu Espírito Santo seja o Senhor da minha vida e da minha história. Amém, querido? Fale para o Senhor que você se arrepende de todo o tempo que você passou sem Ele, em que você não havia escolhido estar com Ele, mas que hoje você se arrepende e você recebe o Espírito Santo de Deus na sua vida. Amém? Você que fez essa oração agora, você pode depois nos mandar online aí o seu nome, seu número de telefone, e nós vamos estar orando por você, amém? Você às vezes quer receber uma palavra de ânimo, quer compartilhar alguma coisa, a gente estará aberto para fazer esse contato com você, orar com você e que você seja mais do que abençoado em Cristo Jesus, amém? E agora eu quero falar com os demais, né, que também acompanharam essa palavra. Nós vamos orar agora, também você que já recebeu Jesus agora vai orar junto, amém? E nós vamos pedir para que Deus venha suprir todas as necessidades. Amém? Quero que você coloque agora, você que está desempregado, você que está, às vezes, esteve até hoje desesperado, você que está ansioso, você que está temente do futuro, nós vamos orar agora. E que a paz do Senhor entre no teu coração. E que Deus venha suprir toda e qualquer necessidade na tua vida. Deus tem poder para mover as coisas, para mover pessoas a teu favor. Deus tem poder. E os ouvidos de Deus estão abertos à súplica dos filhos dele. Amém? Vamos orar. Pai Santo e Misericordioso, eu quero nesse momento colocar todas as pessoas, meu Pai, que estão conosco nessa reunião, Paizinho. Quero pedir que o Senhor esteja tocando a vida de cada um, Paizinho. Olha, meu Deus, as necessidades do teu povo, Pai. Olha, meu Deus, que eles estão agora apresentando diante do Senhor. Tem muita gente, Senhor, precisando de milagres, Pai. Portas, Senhor, que há pessoas com receio de que portas se fechem, Pai. Senhor, a porta que o Senhor abriu, meu Pai, não há de se fechar, porque a tua palavra diz que só o Senhor tem o poder de fechar essa porta aberta pelo Senhor. Meu Deus, abre novas portas de trabalho, traz ideias, traz soluções, move pessoas, Pai, que teu nome seja exaltado nesse momento, Paizinho, que o Senhor venha suprir cada uma das necessidades dos meus irmãos, Pai, em nome do teu Filho Jesus. Meu Deus, esteja operando maravilhas, Pai, que venham haver grandes testemunhos, Pai, que teu nome seja exaltado, Pai, para teu louvor e tua glória. Nós lemos, Senhor Jesus, na tua palavra agora, que o Pai conhece a necessidade dos filhos, Pai, e que cada necessidade seja conhecida diante do Senhor nesse momento, Paizinho. Eu te apresento, meu Pai, todas as necessidades de todas as pessoas que estão me ouvindo agora, Paizinho, e que a tua graça e o teu favor se estabeleça, Pai,
para teu louvor, para louvor e glória do teu nome, para que haja grandes testemunhos, Pai, e muitos possam ver a tua glória, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Que você tenha uma semana, um resto de semana abençoado. Amém? E que você possa estar sempre na presença de Deus na tua vida. E ânimo, tenha ânimo e fé, porque Deus é poderoso para mudar toda e qualquer situação. Amém? Deus te abençoe. E agora nós vamos ao nosso momento de adoração a Deus através do nosso dízimo e da nossa oferta. Sabia que você pode entregar aí do outro lado o teu dízimo e a tua oferta ao Senhor, assim como se estivesse aqui no altar, na igreja? É isso mesmo. Nós temos meios, nós temos ferramentas, temos tecnologia para poder entregar a Deus aquilo que é de Deus. Amém? O dízimo é do Senhor. A oferta me abençoa, multiplica. E eu quero convidar você a participar desse momento, te passando 3 maneiras, bem simples, fáceis e rápidas, de você fazer isso agora. A primeira é clicando logo abaixo aqui nos comentários, onde tem um link com os dados bancários. Esse link vai levar você automaticamente para uma tela, em que ali você vai poder realizar a tua consagração, o teu voto, a tua aliança com Deus. Amém? Bem simples. Clicou, vai para a tela de transferência. Outra maneira também muito prática que eu quero deixar para você é através do QR Code. QR Code é essa ferramenta que nós temos aqui na tela, um código, não é? Muito parecido com o código de barras, em que você vai pegar o teu celular, vai abrir a câmera fotográfica e vai mirar a imagem, o foco da tua lente em cima desse código. Quando você fizer isso, automaticamente o celular, o sistema vai ler e vai lançar para uma tela também de transferência, linkando com o aplicativo do teu banco de preferência, certo? Bem facinho. E se mesmo assim, talvez você prefira fazer um TED, um DOC, uma transferência bancária, pega aí uma caneta e um papel e eu vou passar para você rapidinho alguns dados para você poder fazer isso muito fácil. Anota lá. O favorecido é Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra. Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra. Essa é a nossa igreja, amém? O CNPJ você vai precisar também, anota lá. É 04.077.003/0001-03. Eu vou repetir para você. CNPJ 04.077.0001-03. O banco é Bradesco, o código do Bradesco é 237, Banco Bradesco 237, a agência é 32867, 3286-7. E a conta corrente é 58.002-3. 58.002-3. Prepara agora, amém? Com o coração em Deus, com a fidelidade ao Senhor, consagra a Ele aquilo que é do Pai. Eu creio, tenho certeza, conforme a palavra nos garante, que o Senhor vai te abençoar e vai te honrar em cima da sua fidelidade ao Senhor Jesus. Você pode usar essas contas, você pode usar esses 3 caminhos para realizar a transferência de dízimos, ofertas e do seu parceiro de Deus também. Que Deus te abençoe, um abraço.